Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Considerada a capital do morango, Braslândia é responsável por cerca de 96% da produção do Distrito Federal, segundo a Emater. Os principais meses de colheita são agosto e setembro, mas tem produtor que já vem colhendo em junho e julho. Morangos vermelhinhos e deliciosos. Aqui são cerca de 12 mil pés da fruta, que faz o maior sucesso no Distrito Federal. O Divino colhe cada uma com muito cuidado. O Divino já planta, já está aí na estrada da agricultura há cerca de 33 anos e 26 com morango orgânico, né? Qual a principal variedade do senhor? Hoje eu planto mais o Sandres, que é uma variedade que é mais resistente, não produz tanto quanto os outros, mas ganha em sabor, em qualidade geral ele é melhor do que os outros, né? E o que faz ele ficar assim, com esse padrão? Olha, tem que estar com o solo adubado bem equilibrado, né? Bastante matéria orgânica no solo. Como a gente planta orgânico, a gente tem que ter muita matéria orgânica no solo, né? E tem alguns minerais que são permitidos na agricultura orgânica que a gente joga no solo também, né? Segundo o produtor, para controlar as pragas, além de escolher uma variedade mais resistente, ele utiliza inimigos naturais, como o tricograma, que é esse inseto bem pequenininho que ajuda a matar os predadores. O senhor trabalha aqui com irrigação também? Irrigação. Como é que é a sua irrigação? Eu tenho irrigação com essa mangueira que chama gotejamento e tem aspersão também para dar uma lavada, que dá muita poeira, tem que jogar uma água por cima para dar uma lavada na poeira, né? Mas o que molha mesmo é mangueira de gotejamento. É. E essa estrutura que o senhor utiliza aqui, que é essa lona preta, né, e ele um pouco mais acima do solo, é para quê? Para proteger? Para proteger, para o morango ficar protegido da terra, do solo, né? Esse plástico também ajuda a conservar a água no solo, né? A evaporação aqui é muito grande, né? Se usar água numa terra descoberta dessa aqui, ele vai evaporar com 1 hora, 2 horas, o solo está seco novamente. Isso aqui ajuda a segurar a umidade no solo. Plantar no Distrito Federal, plantar morango no Distrito Federal, é viável? É viável porque aqui a gente está numa altitude de 1.200 metros aqui, nessa propriedade, 1.200 e poucos metros de altitude, e morango ele precisa de pelo menos as noites mais frias, né? Para produzir bem, né? Então aqui nessa região é bom produzir. Por isso que Braslândia é o maior produtor de morango do Centro-Oeste. Para facilitar a lida do dia a dia, Divino utiliza algumas tecnologias. Uma delas foi desenvolvida pelo filho. É um sensor de solo, né, que ele manda via rádio, tem um painelzinho solar, e ele envia a mensagem de cada 10 minutos como está a umidade do solo para a gente ficar monitorando via celular, para não usar nem água a mais nem de menos, para nem deixar a planta sofrer, nem tampouco adoecer a planta também com excesso de água, né? E como em quase toda a propriedade rural, ele enfrenta certos desafios. Hoje quase não se consegue mais mão de obra para trabalhar na zona rural. É um problema. Meus filhos, só tem um que trabalha aqui, os outros 2 não quis. Os vizinhos também, nem um vizinho quis trabalhar mais na zona rural, né? Então, tá difícil encontrar. É difícil, não encontra mais. Mesmo com toda a dificuldade, o senhor gosta de fazer o que faz? Eu nasci na zona rural, fui para São Paulo, morei lá 17 anos, trabalhei na indústria, no comércio e voltei para cá novamente em 91. Já estou aqui aqui nessa propriedade em 92 e eu sempre trabalhei, nesse período, sempre com agricultura, né? E não pretende parar tão cedo? Não, não pretendo não, só depois que morrer não tem jeito, né? O agronegócio paulista registrou um superávit de 10,45 bilhões de dólares no primeiro semestre deste ano, mesmo com uma redução de quase 10% nas exportações. Café, carnes e sucos sustentaram as exportações do agronegócio paulista nos primeiros 6 meses deste ano. O principal produto exportado por São Paulo, o açúcar, registrou queda por causa da maior produção na Ásia. Em números gerais, no acumulado do primeiro semestre de 2025, São Paulo exportou 13,36 bilhões de dólares, uma redução de 9,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Com relação às importações, houve uma alta de 4,7%, com a soma chegando a 2,91 bilhões de dólares.
No saldo, a balança comercial do setor no estado registrou superávit de 10,45 bilhões de dólares, 13,1% menor ao verificado no primeiro semestre de 2024. Dentre os principais grupos de produtos exportados estão o complexo sucroalcooleiro, responsável por 26% do total exportado pelo agro paulista no período, seguido do setor de carnes, do complexo da soja, produtos florestais e o grupo de sucos. O café aparece na sexta posição, com 7,3% de participação na pauta de exportações. Entre os principais destinos estão a China, com 23,8% de participação, seguido de União Europeia, com 14,9% e Estados Unidos, com 14,3%. No contexto nacional, as exportações do agronegócio do estado corresponderam a 16,3% do total, posicionando o estado na segunda colocação, atrás apenas de Mato Grosso. O saldo da balança comercial do agronegócio brasileiro alcançou um superávit de 71,94 bilhões de dólares, valor 1,1% inferior ao registrado no primeiro semestre do ano passado. Uma das modalidades mais concorridas do mundo country atrai competidores no Brasil. Ela reproduz na arena a lida diária do peão no campo. Chega a tirar o fôlego com velocidade, precisão e muito estilo. No meio da poeira, entre berros de boiada e relinchos de cavalos, nasce uma competição onde a agilidade é medida em segundos. Um duelo no campo na forma mais pura. Homem, cavalo e boi em sincronia. É um esporte que nada mais, nada menos, é um boi numerado de 0, tá, ao 9. Existe um boi sem faixa, tá, que esse boi não pode passar em momento algum. É composto por dois competidores montados a cavalo, tá? E aí o juiz grita o número do boi, o competidor vai e busca o primeiro boi e assim por sequência, tem que passar o gado na sequência correta. Um só objetivo, mover um a um os bois para o curral ao lado, na sequência correta. Tudo isso em até 60 segundos. E aí o menor tempo vai ser o grande campeão. O cavalo não é só montaria, mas peça-chave da vitória. Cada movimento, freada e virada brusca exigem treinamento e confiança mútua entre o animal e o cavaleiro. Tem que ter muita técnica, né? Muita inteligência. Quem vê de fora pensa que é facinho, mas não é não. Muita gente acha que isso aqui, essas competições, acabam maltratando os animais ou algo do tipo. Mas isso aqui acontece todos os dias no dia a dia de gente que é produtor rural, que está na fazenda, que está trabalhando. E o Nuno vai explicar melhor, né, Nuno? Isso não tem nada a ver com maus tratos. Aqui os animais são bem tratados, até por sinal, né? É o esporte que acontece todos os dias na fazenda, na partação do gado, na partação do bezerro com a vaca, tá? Isso acontece no dia a dia. Inclusive, sobre as regras do ranchote, não pode bater no gado, tá? Não pode bater em momento nenhum, não pode bater no cavalo, tá? A gente não pode usar nada de rédea para bater, nada de corda para bater no gado. Se caso acontecer, é desclassificado. A única coisa que pode cercar o gado e que pode encostar no gado é o cavalo. Essa é só a segunda vez que o Rancho Sorte acontece no Parque de Exposições José Tavares Pereira, em Governador Valadares. 2 pistas simultâneas com várias categorias e mais de R$68 mil em prêmios. E se engana quem pensa que aqui é só esporte. É tradição. É família reunida, moda country, desfilando em cada canto. Meu pai me incentivando sempre, o esporte que eu faço com ele é muito bom, muito legal. Eu vou fazer o esporte com a minha família e com meu pai. A gente fala agora do tarifaço anunciado por Donald Trump. Antes mesmo da taxa de 50% entrar em vigor, alguns setores já estão sentindo os impactos. É o caso da produção de peixes, que tem os Estados Unidos como o principal destino das exportações. A preocupação no setor da criação de peixes e na indústria de pescados aumentou desde que Donald Trump anunciou a taxação em 50% de todos os produtos importados do Brasil. E o motivo para isso é a forte relação comercial com os Estados Unidos. Segundo a Associação Brasileira de Piscicultura, a medida afeta diretamente o principal destino de peixes de cultivo, em especial a tilápia e o tambaqui, produzidos no país. Além disso, a taxa ameaça contratos que já foram firmados, o crescimento do setor e os empregos.
Um levantamento da Peixe BR aponta que no último ano, 89% das exportações de peixes foram para os Estados Unidos e resultaram em mais de 50 milhões de dólares em negócios. A Associação Brasileira das Indústrias de Pescados também demonstrou preocupação com o setor. De acordo com a entidade, ao menos 58 contêineres com mais de 1.000 toneladas de peixes, camarões e lagostas que iam para os Estados Unidos precisaram retornar aos produtores. As compras canceladas eram de produtos congelados e que seguiriam de navio até os Estados Unidos. Como chegariam depois de 1º de agosto, os compradores decidiram suspender o negócio. Se isso se confirmar, se essa tarifa se confirmar, nós estimamos que teremos mais de 20 mil empregos perdidos nas próximas semanas. Por esses motivos, as entidades cobram que o Brasil reforce as negociações com os Estados Unidos para buscar uma solução benéfica ao país. E com demanda fraca e apreensão em torno das tarifas norte-americanas, as carnes bovinas e suínas estão com os preços em baixa. O impacto do anúncio da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, em conjunto com o ritmo fraco de vendas internas da carne bovina, tem gerado forte lentidão dos negócios de animais para abate e enfraquecimento dos preços. Os Estados Unidos são o segundo maior comprador de carne bovina brasileira, respondendo por 12% das exportações, atrás da China, que concentra 49%. A demanda por carne suína no mercado doméstico também está baixa. De acordo com dados do CPEA, esse contexto pressionou os valores de negociação do animal vivo e da proteína. Pesquisadores apontam que a baixa procura pode estar relacionada ao período de férias escolares. E a demanda pode cair ainda mais na segunda quinzena do mês, época em que tradicionalmente a procura pela proteína diminui. Assim, o movimento de queda pelo animal vivo pode se intensificar. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo. Nós somos responsáveis por 34% da produção da fruta, 60% da produção do suco e 75% do comércio internacional. Mas o setor está, no mínimo, apreensivo. O motivo? Ele pode ser mais um dos afetados pela tarifa de 50% sobre produtos do Brasil, anunciada por Trump. A medida pode elevar os impostos sobre o suco para até 70% do valor total e colocar em risco milhares de empregos aqui no nosso país. Vale lembrar que hoje cerca de metade de todo o suco consumido nos Estados Unidos vem de laranjas brasileiras. Quem chega com todas as informações para a gente é o Ibiapaba Neto, que é diretor executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, a Citrus BR. Bom dia, Ibiapaba. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, um prazer estar com vocês mais uma vez. Ibiapaba, é um momento certamente desafiador, mas que o setor se uniu junto com o governo para tentar criar algumas estratégias. Você participou, inclusive, dessas reuniões, né? E que saldo você traz para a gente? Bem, acho que no primeiro momento o setor ele tinha bastante apreensão sobre possíveis retaliações por parte do governo brasileiro. Então, acho que o primeiro movimento foi de levar ao governo brasileiro a necessidade de se manter a diplomacia e o diálogo sempre aberto. Bem, acho que houve um grande consenso por parte de todos os setores produtivos, desde a indústria, passando pelo agro, nós da agroindústria, neste sentido, e o governo foi extremamente receptivo nesse ponto, no sentido de que não haveria retaliações no primeiro momento e que a tradição brasileira da diplomacia e do diálogo seriam colocadas como prioridade. O governo fez alguns movimentos nos próximos dias e agora a gente tem que esperar se existe alguma reação ou não por parte dos americanos e torcer para que a gente possa ter alguma resolução para este momento agora que é de grande incerteza. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem agora. O mercado está praticamente parado, porque a gente não sabe como é que vai ser este futuro próximo. Vamos lembrar, a safra da laranja ela está bem no começo, a gente tem praticamente uma safra inteira para ser colhida, e a gente não sabe se a gente vai ter ou não 42% da nossa demanda que está justamente nos Estados Unidos. E até para a gente ter uma dimensão melhor e bem precisa sobre o tamanho do problema,
O mercado americano é muito importante para esse setor, não é? Não, ele é fundamental. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, como eu falei, ele foi de 42%, Neste ano safra que a gente acabou de finalizar, tá? Só para a gente ter uma ideia, a safra 24, 25, ela acabou agora em 30 de junho. Então, os dados estão fresquíssimos. O mercado americano foi responsável por 1,3 bilhão de dólares de exportações, um recorde na série histórica, e não existe a possibilidade de substituição para esse mercado. Isso é o que é o mais complicado. Pois é, e complica ainda mais pelo histórico já de tarifas, né? O setor ele já vem sofrendo com relação às tarifas, não é, Biapaba? Sim, não é de hoje. O setor do suco de laranja brasileiro sempre foi bastante sobretaxado nos Estados Unidos. Historicamente, a gente paga uma tarifa de 415 dólares por tonelada, o que valores de hoje, que ele vai dar mais ou menos aí em torno de 11%, 12%, dependendo do valor da cotação da Bolsa de Valores. Sobre este valor veio o imposto de 10% e agora este de 50%. Não está claro ainda se essa taxação ela tem esse imposto de 10% ou mais 50%, ou se é, entre aspas, aqui apenas esse imposto de 50%. Seja como for, o problema é que você retira de toda a cadeia produtiva entre 60% e 70% da renda. Porque o que é a renda? A renda é o preço de referência que tem na Bolsa de Valores. E aí, dali para trás, você vai descontando. Então, você tem o preço de importação, os impostos de importação, frete, desembaraços aduaneiros. Então, na hora que você vê o que sobra realmente de receita para a cadeia, vai ser muito pouco. E isso inviabiliza as exportações. Agora, Ibiapaba, você disse para a gente, com toda a clareza, que é muito difícil a gente substituir um mercado como o norte-americano de uma hora para outra, do dia para a noite. Mas, e olhando para o outro lado, quais estão sendo as repercussões por parte dos empresários norte-americanos? A gente tem tido, obviamente, contato com as nossas contrapartes nos Estados Unidos, a gente sabe da preocupação. Vamos lembrar, o suco de laranja brasileiro ele é cerca de 50% do consumo do mercado americano. Então, 50% de todo o suco que se bebe nos Estados Unidos é brasileiro. E quando a gente olha das importações americanas, cerca de 70% é suco de laranja brasileiro. O que significa isso? Que a indústria da Flórida, que recebe esse suco e ele faz ali uma mistura com o suco local da Flórida, com o suco do México, da Costa Rica, essa indústria ela não vai ter matéria-prima suficiente para conseguir atender o seu mercado. E aí, obviamente, você vai ter consequências econômicas importantes para essas empresas, porque elas vão perder 50% do fornecimento do dia para a noite. E aí você não tem problema de entrega no supermercado, de distribuição, de custo, de produção. Então, é uma preocupação grande também para as empresas americanas. Agora, esse não é um problema que foi colocado sobre o suco de laranja brasileiro. É um problema para uma barreira imposta aos produtos brasileiros, ao Brasil em especial, e dentro está o suco de laranja. Então, o que as nossas contrapartes estão fazendo? Estão tentando encontrar os devidos canais nos Estados Unidos para explicar a situação e aí ver se sensibiliza o governo americano a, de repente, ir por um outro caminho, que não fazemos ainda ideia de qual poderia ser, mas que fosse menos penalizador, em relação ao nosso produto. Pois é, eu te fiz essa pergunta justamente para a gente entender o seguinte: se é difícil a gente substituir esse cliente, também deve ser bem complicado para as empresas norte-americanas encontrar um outro parceiro comercial da altura do Brasil, do nosso setor, Hoje, eles teriam quais alternativas? Bem, vamos lá. Esse casamento Brasil-Estados Unidos no suco de laranja, ele é um casamento indissolúvel. A gente depende do mercado americano para que a nossa cadeia funcione bem e a cadeia de suco americana depende
do suco brasileiro para que ela funcione bem. Isso significa que os Estados Unidos não podem viver sem suco de laranja? Não, não significa. O produto, o suco de laranja, ele é substituível. No café da manhã, o consumidor ele pode optar por outras coisas na ausência do suco de laranja, que são dois problemas. Primeiro, que a gente perde mercado. Segundo, que você entrega um consumo que você tem cativo no colo de outro produto, né? Isso não é bom para a gente e não é bom para os nossos clientes. Hoje, no mercado internacional, os Estados Unidos poderia se valer ali do México, que já é um produtor importante ali, é responsável por 22% das importações americanas, elas vêm do México, então já é um competidor importante, ele está sobretaxado em 30% por enquanto, a partir de 1º de agosto também, e muito provavelmente o que a gente veria é o Egito, que tem se colocado aí como um produtor com aspirações um pouco mais ambiciosas no mercado internacional, ele poderia cobrir uma parte desse mercado americano que vai estar mais valorizado justamente pela falta do suco de laranja brasileiro, e aí o que ele exportaria para a Europa ele poderia destinar para os Estados Unidos. Agora, por enquanto, isso é tudo na base da especulação que a gente acredita que pode acontecer, desde que essas tarifas sejam impostas a partir de 1º de agosto, que a gente espera que não aconteça, o que não significa que nós não acreditemos que isso não vai acontecer, tá? Exato, a gente segue acompanhando atentamente, né, Ibiapaba? Agora, vamos falar sobre aberturas de mercados. A gente sabe também que é um desafio, né? Existe todo um processo, mas eu sei que o Brasil sempre busca novos parceiros comerciais. Como estamos nesse momento, nesse sentido, e quais são os principais mercados que a gente mira? Bem, vamos lá, esse é um ponto importante. Por que a gente fala que o mercado americano ele não é substituível? Quando a gente fala da exportação de suco de laranja, a gente está falando de um setor que é extremamente sofisticado do ponto de vista logístico. A exportação de suco de laranja para os Estados Unidos é feita em navios dedicados, que são parecidos com navios petroleiros, só que em vez de petróleo você carrega suco de laranja. Esse navio, ele sai de um terminal daqui no Porto de Santos, ali na Baixada Santista, ele é carregado em 20 horas, vai para os Estados Unidos, chega lá, descarregado em 20 horas, esse suco ele é internalizado e aí depois ele é vendido caminhão a caminhão. Então você tem toda uma estrutura de logística que você não existe em outro lugar do mundo. Então existe, claro, na Europa, que já é um consumidor importante, mas você não vai ter isso num país que, por exemplo, na China. Na China não existe essa estrutura de recebimento. Assim como não existe a demanda pelo suco de laranja. E por que não existe? O suco de laranja ele é um produto que está associado a um certo padrão de renda. Então, todos os países que têm um alto consumo de suco de laranja, eles têm uma renda per capita acima de $20.000 por ano. Porque ele é um produto que ele começa a ser consumido depois que outros produtos passam para o consumo daquele público. Então ele entra primeiro, ele sai do ovo, vai para a carne de frango, da carne de frango vai para o bife, assim, em algum momento ele está tomando suco de laranja no café da manhã. Mas até lá tem tempo e você não tem essa renda disponível e nem a estrutura para recebimento. Falando aqui em mitigar estragos, claro que você pode direcionar um pouco para a Europa, um pouco para a China, mas assim, até o próprio mercado brasileiro, mas a gente está falando assim, que além de muito pouco produto e é absolutamente impossível a gente conseguir substituir esse mercado em um ano para outro, até em 2, até em 3, até em 4 anos. Ibiapaba, você falou a palavra renda. Então, para quem de repente acha que a exportação não impacta a nossa vida aqui no Brasil de uma forma geral, vamos falar como que isso pode impactar na geração de emprego e renda aqui para quem trabalha no setor. Vamos lá, o que a gente está falando aqui vamos imaginar aquela metáfora do dominó, né? Do dominó que vai caindo, uma pecinha vai caindo, vai caindo, vai caindo. E é mais ou menos isso que pode acontecer. Quando a gente perde 40% do seu mercado, o efeito disso, o que é? É como se fosse um excesso de oferta. Toda a oferta de laranja que a gente tem hoje disponível
para ser colhida, para ser processada e que ao tudo indicava seria um ano muito bom para o setor, porque estamos precisando de fruta caso exista o mercado americano ainda para que a gente possa exportar. Tudo estava aparecendo para ser um bom ano para o setor. Agora, o que acontece? Quando você deixa de ter o mercado americano, que é 40%, essa oferta que você tem aqui no Brasil, ela não cabe na Europa, na China e no Japão, que são os outros mercados que nós temos. Então, você vai ter um problema gravíssimo aqui de excesso de oferta e aí de recomposição de mercado e aí tomadas de decisões muito ruins que deverão ser tomadas por toda a cadeia. Isso, claro, pode afetar emprego, pode afetar renda, e aí a gente tem todo este efeito dominó que começa lá com esse praticamente fechamento de mercado, e aí isso chega até na ponta aqui com todos os participantes da cadeia, sem exceção. A gente está falando, em média, de 55 mil vagas de trabalho por colheita ano a ano, né? Então, é muita gente envolvida. Agora, Ibiapaba, é um momento, então, de união e muita diplomacia, né? Não tenha dúvida. A gente tem que estar realmente, todos os setores do agro, eles estão, principalmente os mais afetados, estão em contato direto entre nós, setores, e aqui eu posso citar o setor da fruta, o setor do café, que são setores que têm sido bastante impactados, assim como o outro setor da carne também, que tem uma importante destinação para o mercado americano. A gente está se falando bastante nos últimos dias, participando das conversas com o governo, e cada um levando aí os seus números para que a gente possa fazer essa sensibilização para o governo brasileiro, para justamente isso que você falou, para que a gente continue na mesa de negociação, tentando trazer essa negociação para termos comerciais, que é o que é possível fazer, e aí, quem sabe, a gente conseguir um desfecho positivo aí para o país. Essa é a nossa torcida, com certeza. Ibiapaba, você sabe que você, a Citrus BR, sempre tem aqui portas abertas no Record News Rural e estamos acompanhando tudo muito de perto. Um bom dia para você e até a próxima. Um bom dia para vocês também, obrigado pelo espaço. E qualquer coisa, a Citrus BR está sempre aqui de portas abertas para vocês também. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.